Olá, queridíssimos amigos, estamos aqui em mais um episódios diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília, esse programa em que nós refletimos diariamente de uma forma mais simples sobre diversos fatos, sobre diversos conceitos espíritas, para que a gente consiga viver aí dias melhores, dias mais compreensíveis, dado tudo que a gente passa no dia a dia. Nosso livro é Vida Gloriosa, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, publicado aí após a sua desencarnação, é o último livro do nosso querido médium Divaldo. Capítulo 19, Vencedor Incomparável. Ontem, como no passado remoto e recente, o comportamento humano era semelhante ao da nossa atualidade turbulenta. Os hábitos danosos de hostilidade permanecem com maior intensidade para se operarem mudanças em razão de comprazer-se na violência e no poder sobre as demais pessoas. Ainda hoje, as altercações que culminam em crimes hediondos são exatamente iguais aos combates que eram travados a cada instante, sem qualquer razão, exceto o estado da barbárie. Essa lição, meus queridos, nos traz, neste início, uma comparação dos nossos tempos atuais com os tempos em que Jesus nasceu. E por incrível que pareça, a gente tem, guardadas as devidas proporções, nós temos uma similaridade muito grande com essa época. Claro que vamos guardar as proporções da evolução tecnológica, nós estamos falando aqui do amadurecimento moral do ser humano, porque intelectualmente o ser humano evoluiu muito, infinitamente. Não há o que comparar em termos intelectuais, mas em termos morais, nós vemos que o homem permanece com a sua mesma belicosidade, ou seja, a sua mesma agressividade. Temos guerras hoje, guerras grandes entre nações grandes, nações ditas do primeiro mundo, nações ditas intelectualizadas, nações que se propagam como exemplo da democracia e estão fomentando a guerra. E o horror da guerra é inadmissível para uma civilização que já chegou na inteligência artificial, que já chegou nas formas energéticas, conseguiu captar as formas energéticas da divisão do átomo, né, nas partículas infinitesimais, em aparelhos que conseguem captar esse tipo de energia. O que acontece quando a matéria bruta, ela continua sendo matéria, mas ela passa a ser invisível aos olhos humanos, aos maiores instrumentos, e ela passa a ser energia, né? Ela deixa de ser matéria na forma entendida pela física, e aí é o estudo da física quântica. Então, meus queridos, é um tempo muito similar, em que pese a intelectualidade a gente estar super bem desenvolvido, mas nós, seres humanos, ainda continuamos com os mesmos vícios e defeitos e por isso não somos felizes. Naquela época, Jesus veio à Terra, trazendo todo o seu manancial de energias. Imaginemos como era a energia de Jesus. Por isso que ele arrastava multidões e por isso que ele dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. E nessa época ele veio e nos trouxe todo o seu evangelho. Estamos há mais de 2000 anos com esse conhecimento e não conseguimos ainda prosperar para sermos melhores e de verdade. Sermos melhores para quê, Cláudia? Para sermos felizes, para conquistarmos essa felicidade que tanto queremos, mas essa felicidade ela não está fora, ela está dentro de cada um de nós, na medida em que cultivarmos o maior mandamento do nosso Evangelho de Jesus: fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Vejamos que sabedoria tem nessa máxima, nesse mandamento, que resume toda a lei e todos os profetas. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Este padrão nos dá todo o conceito de caridade, de humildade, de fraternidade. Eu iria fazer guerra com meu vizinho se eu pensasse dessa forma? Não, eu não gostaria que meu vizinho brigasse comigo. Eu iria prejudicar o meu próximo? Não. Tudo isso nós iremos trabalhando na medida em que nos conscientizarmos que só seremos felizes, que só auriremos essa felicidade que tanto queremos a partir do momento
que transformarmos as nossas ações, atitudes e pensamentos baseados no Evangelho de Jesus, no fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. É essa a lição de hoje. Pensemos nisso, pensemos agora. Essa lição foi recebida pelo médium Divaldo Franco no dia 23 de setembro de 2024, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Até a próxima.